Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ela teve uma vida complicadíssima, esteve no navio ali durante um ano, sujeita a todo tipo de abusos e foi muito complicado porque quando perceberam que ela era uma mulher, não é? Como é ser mulher e viajar sozinha por esse mundo? Hoje falamos de mulheres viajantes. Sónia Serrano, jurista, crítica literária e investigadora da área da literatura de viagem, apresenta-nos 2 livros, somando 500 páginas, com as histórias de 26 mulheres do século IV aos nossos dias, que desafiaram as convenções e se aventuraram pelo mundo, 8 das quais estrangeiras que visitaram Portugal durante o Estado Novo. Desafiando as convicções do seu tempo, mergulhando num mundo que durante séculos lhes foi proibido, houve religiosas, escritoras, cientistas e aventureiras que saíram da sua zona de conforto e se aventuraram pelo mundo. Viveram com canibais, foram atacadas por lobos, decepadas por piratas, foram presas pela PIDE, viajaram de zebra, de canoa, de bicicleta, comiam gafanhotos, lutavam com ratos, cobras, epidemias, serviram em exércitos, mas também destacaram-se em mapear regiões, descobrir novas espécies de plantas, tratamentos para doenças e tesouros arqueológicos, além de protagonizar negociações geopolíticas do seu tempo. Este é um merecido tributo à coragem e ao espírito aventureiro daquelas que ousaram sonhar e realizar. Olá, Sónia, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Tu, curiosamente, és bilingue. Tens dupla nacionalidade, ou não? Tenho dupla nacionalidade e sou bilingue. Pujalrás. Pujalrás é do teu pai? É da minha mãe, de facto, porque eu, como tenho a nacionalidade espanhola também, os meus nomes, os meus apelidos são ao contrário. Portanto, Serrano é o nome do pai e Pujalrás é da mãe. Mas o teu pai que já nasceu em Lisboa, mas era nasceu em Lisboa, mas também de ascendência espanhola. Os meus avós, exatamente, eram de Castelo. Tu mãe madrilenha. Que engraçado. É a minha mãe de Madrid, exatamente. E como é que eles dizem? Pujalrás, eu sempre disse Pujalrás, que é da versão castelhana. Se quiseres a questão, a pronúncia mais catalã será Pujalrás. E porquê catalã se a tua mãe é de Madrid? Porque os pais dela eram catalães. Okay. E então vieram para Madrid, depois ela já nasceu lá e portanto já temos aqui. Portanto, eu tenho família espalhada pela Catalunha, por Madrid, por Castelo, enfim, toda a Espanha. Tu licenciaste em Direito, acho que chegaste aqui na Faculdade de Direito, mas sem nenhuma vontade. E há uma coisa que dizes, e chegaste a exercer num escritório em Lisboa, nos anos 90, uns anitos. Muito pouco. Aquilo foi mais foi fazer o estágio que não gostei e que, quer dizer, com todo respeito pelo mundo jurídico e pelos juristas, naturalmente, sim, mas não era para mim, de facto, e não foi nunca para mim. Mas pronto, deu-me uma base de aprendizagem e portanto isso foi interessante. Chegaste a ser tradutora na FIL e também traz uns cursos de História da Arte, isso é tão bonito. Sim, já foi há muitos anos. Na Sociedade Nacional de Belas Artes. Sim. Foi muito interessante. Foi uma maneira de me ir cultivando, ir apanhando outras coisas e fazendo outras coisas. E depois és membro da direção da Sociedade Portuguesa contra Radiações. Foste, está bem, anos 90. Mas por causa de quê? Tinhas medo das bombas atómicas? Não, porque conhecia o presidente daquilo e ele era um senhor muito simpático e não tinha ninguém para trabalhar lá e portanto precisavam de alguém que ajudasse ali um bocado na parte jurídica e convidou-me. Eu disse naturalmente que fazia aquilo, mas pronto, já aquilo já... Nem sei se ainda existe, acho que já não. Os recursos humanos, pronto, tu fizeste uma pós-graduação em gestão de recursos humanos e depois recursos humanos, nisso trabalhaste uma série de tempo, também na Euroair, na Companhia Aérea de Transportes Aéreos, na Refer, o Centro de Documentação da Refer, fizeste uma coisa para uma formação para bibliotecários, arquivistas e documentalistas, tudo a ver com os transportes, porque claro que tinhas de escrever sobre viagens. Na Refer trabalhaste gestora de formação e formadora nas infraestruturas de Portugal, depois o pessoal da Companhia Europeia de Transportes Aéreos. Trabalhaste muita coisa na área das viagens. Na área dos transportes, não é? Parece que sim. E com as suas irmãs viajavam, faziam Interrails? Sim. Interrails não tanto. O que a gente fazia era... Eu acho que esta questão das viagens vem muito pelos meus pais, não é? E do facto também desta dupla raiz em Portugal e em Espanha, não é? Eu lembro-me que nós, apesar de termos vivido aqui, os meus pais, quando éramos miúdas, mandavam-nos... Normalmente ia a minha mãe connosco, tenho mais 2 irmãs, e portanto apanhávamos ali o Lusitânia Expresso,
em Santa Apolónia, que nos deixava de Chamartim a Madrid, portanto passávamos a noite ali no comboio e chegávamos a Madrid. Que se fazia, chegava-se de manhã a Madrid, claro. Exatamente, isso porque a minha mãe tinha medo de andar de avião e não gostava nada de andar de avião, mas quando íamos só nós, portanto mandavam-nos a nós, eu sou a mais nova das irmãs, e portanto íamos no avião com aqueles passezinhos que se punham às crianças, não éramos crianças. Exatamente, fazer com a tua identificação, não sei o quê, os Panam, aqueles os Boeing Panam, que eram gigantes, que faziam uma escala aqui em Lisboa, e íamos naquilo para Madrid, para Barcelona, e portanto, e sempre fazíamos, e passava lá, enfim, quase meio ano depois, na altura que havia aquelas feiras grandes, gigantes. Sim, eram 3, 4 meses, exatamente, no nosso tempo. Não era como agora. e portanto, usufruí muito disso, e essa paixão quer dizer, a parte da viagem começa aí, não é? Que eu nem me apercebia que era viagem, para mim aquilo era o normal, não é? É um meio de transporte. É um meio de transporte, sim. Não tive aquela coisa do fascínio da viagem e da descoberta. Não, porque foi desde muito nova que começou isso. E depois, já quando era, mais adolescente, eu sempre vi muito os meus pais a viajarem. E portanto, os meus pais pegavam neles e iam, sei lá, foi para o Japão, foi para os Estados Unidos, fizeram muitas viagens, gostavam muito de viajar, eles agora já morreram. E tu tinhas esse mas sim, entretanto, comecei e pronto, e a minha mãe incentivava-nos sempre muito, a minha mãe e o meu pai também, mas sobretudo a minha mãe. A conhecer, a abrir horizontes, a viajar. Abrir horizontes, exatamente, sim. E eu acho que isso é super importante. A leitura também, pronto, tens um clube de leitura anárquico, como tu dizes, não tem horas nem dias nem coisa. Mas enquanto comemos e bebemos, falamos de livros e sempre... Continua ativo, de vez em quando encontro. Claro que continua ativo. Já fui o domingo passado, encontramos sempre aos domingos, cada mês, ou cada 2 ou 3 meses. Agora temos a próxima encontro, vai ser só em janeiro de 2026. Mas sim, é sobretudo, é um clube... Trocam ideias, é ler, mas também naturalmente comer, beber, enfim, estamos ali todos, é um encontro. O fascínio pela literatura de viagens, literatura de viagens concretamente, vem de outro. Começou tudo com a Anne-Marie ou já vinha Começou tudo com a Anne-Marie Chazenbach, sim. Eu, apesar de gostar muito de viajar, não era grande consumidor, nem era grande leitora de livros de viagem. E Companhia Limitada. Sim, exato. Não era. Nunca fui muito. Quando fiz essa exposição Estamos a falar em 2010, portanto, Anne-Marie Chazenbach, Autorretratos do Mundo, que teve no Berardo. Exatamente. E que foi uma exposição, assim, foi muito interessante, foi um momento muito marcante em termos, para mim, pelo menos do ponto de vista do início desta investigação na área da literatura de viagens feita por mulheres, e então é como explico no livro, de facto, eu quando fizemos essa exposição... És tu e a Emília Tavares, portanto? Emília Tavares, responsável pela conservadora da fotografia, do MNAC. Exatamente. E na altura nós queríamos, porque a Anne-Marie Chazenbach, nós fizemos a exposição também, porque ela... esta suíça famosa. Exatamente. E ela, aliás, ela viria... Se ela não tivesse morrido em 42, no acidente de bicicleta... Ela adorava Lisboa. Sim, ela teria vindo para Lisboa como correspondente do jornal suíço. Entretanto, morreu, infelizmente, e portanto não conseguimos. 34 anos, novíssima, durante a Segunda Guerra. Muito nova, exatamente. Mas morreu de uma coisa, quer dizer, porque ela que se fartou de viajar por todo o lado, morreu na aldeia mais pacata da Suíça, em Sils, onde tinha uma casa, e de uma queda de bicicleta. Foi a coisa mais assim, absurda. Sim, foi uma morte uma morte muito parva. Sim. Mas ela era suposto ter vindo para Lisboa e na altura, portanto, nós começamos a investigar e realmente vimos que ela tinha passado por Lisboa, a caminho dos Estados Unidos e depois na volta dos Estados Unidos. Fotografias, tinha artigos sobre Lisboa e, portanto, achamos que seria interessante fazer uma exposição sobre a obra dela, do ponto de vista ela também era fotógrafa, não é? Portanto, as fotografias dela, os livros dela, que na altura não estava quase nada traduzido para Portugal, agora felizmente já está. E uma das coisas que queríamos fazer era perceber até que ponto, porque ela em 39 vai com ela Maillard, que era também outra grande viajante suíça, elas pegam num carro, num Ford Roadster, e vão da Suíça até ao Afeganistão. Meu Deus, até Cabul. Sim, naquela altura, em 39, ainda por cima, que já era vésperas da Segunda Guerra. Vésperas, aliás, quando elas chegam, começa a Segunda Guerra Mundial. E eu lembro de ter perguntado na altura, será que era normal isto? Ou seja, será que isto era uma coisa comum, fazerem isto? As mulheres, eu sabia que os homens sim, não é? Mas sim, claro. Será, sim, enfim, que havia viajantes, homens, assim, não era assim nada extraordinário. Richard Burton, tu aqui falas da mulher dele. Exatamente, é um famosíssimo. E pensei, será que isto é comum? Então, e achamos que seria interessante fazer no museu, fazer uma salinha só com contemporâneas da Anne-Marie Chazenbach, que também tivessem feito viagens assim marcantes. Começamos a investigar, aliás, comecei mais eu essa parte de investigação, percebi que havia muitas,
Quer dizer, era um mundo que nunca mais acabava e, entretanto, percebi também que não conseguíamos os direitos de autor a tempo para pôr as imagens nessa tal salinha, nesse núcleo da exposição. Então ficaste com esse material todo? E fiquei, na altura não era muito material, mas entretanto depois propus à Bárbara maravilhosa, de Editora da China, tenho maravilhosa editora. Exatamente, e disse, tenho aqui isto e gostava de continuar esta investigação, eventualmente fazer isto no livro. É fascinante, o que tu foste descobrir é fascinante. E ela disse-me logo que sim, absolutamente, claro que sim. E portanto tive lá uma série de... Pronto, eu comecei esta investigação, sim, em 2010, mais ou menos. Tem um bocadinho antes, não é? Porque sim, depois voltaste a usar, houve aquele colóquio internacional, no franco-português. Sim. E depois em 2015 houve outra, no fim de todos os caminhos também. Exato, fomos fazendo aqui algumas investigações, algumas coisas. E pronto, e depois em 2014 é quando sai a primeira edição do livro e que foi fruto desta investigação. As Mulheres Viajantes. Sim, exato. Muito bem. Em 2015 também, já faz agora 10 anos, estiveste em Nova Delhi, neste entretanto, tens ido a estes colóquios e conferências. Este era o Cross-Border Conversations, European and Indian Women Writers. Ias falando deste tema. Foste a vários sítios falar disto, ao Funchal? Sim, tem sido alguns convites que me têm feito é tão bom em isso. Vários âmbitos de conferências, alguns também académicas, né, coisas mais académicas, em que vou falar um bocadinho desta investigação e deste tema da literatura de viagem e das mulheres viajantes. Incluindo, por exemplo, as portuguesas. Estou a pensar neste Congresso Internacional da Fotografia e Viagem no Funchal. Era sobre a Sofia Melbreiner e a Agostina? Eu quis fazer nessa altura eu quis fazer porque o livro das mulheres viajantes era suposto ter um capítulo sobre mulheres viajantes portuguesas. Teria sido a minha vontade. Aliás, eu cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, mas entretanto depois percebeu-se que aquilo estava assim um bocadinho forçado, porque realmente não há muitas, ou que eu saiba, pronto, não quer dizer que não existam, mas não há tradicionalmente, ou não houve tradicionalmente em Portugal essa tradição de viagens como há no mundo anglo-saxónico, ou com os franceses, os alemães, até porque tinham um império. Le Grand Tour. Exato, e Portugal, apesar de também o ter tido, de facto não houve, até porque a mulher sempre teve um papel um pouco mais subalterno, não teve esse papel tão predominante. Eventualmente podem vir a aparecer, não digo que não existam em arquivos e haverá diários ou qualquer coisa, pode acontecer. Mas não tinhas muito material de partida. Mas não havia muito material de partida. Mas sabia, pronto, queria falar da Sofia de Melbreiner, porque acho que ela, não sendo uma grande viajante, era uma mulher que gostava muito de viajar e tinha aquela paixão pela Grécia, portanto eu peguei nessa faceta dela e dissequei um bocadinho isso. E depois a Agostina, porque a Agostina tem 2 maravilhosos livros de viagem, que é a Embaixada Calígula e o Breviário do Brasil, que são livros que, quer dizer, eu acho que eles são conhecidos, não é? Não sei, para mim são super conhecidos, eu adoro-os, mas quando se fala da Agostina nunca se fala muito desta faceta dela. Exatamente, fala-se mais dos romances. Sim. E de facto, estes 2 livros, sobretudo a Embaixada Calígula, mas não vou destacar sobre outro, não vou destacar nenhum, porque eu acho que os 2 são maravilhosos. E não entendo porque é que eles não se fala assim tanto deles. Dessa faceta? E para mim é uma obra-prima da literatura de viagem. Que giro. Sim, completamente. E tu que já investigaste muito e já passaste os olhos por muitas, não é? Sim. Tu própria és uma viajante, estou-me a lembrar das tuas road trips nos Estados Unidos. Tu foste do Alasca a Nova York, Washington, Califórnia, Massachusetts, todos estes estados onde tu tiveste, o Texas, o Oregon. Fartaste de andar lá de carro de um lado para o outro. Sim, eu adoro viajar. Pronto, para mim é uma terapia. Pronto, eu agora por acaso há algum tempo que não viajo e já começo a sentir um bocadinho enjalado, é horrível, pronto, quando a pessoa não pode. Mas essas viagens, eu tenho feito viagens maravilhosas, mas de facto essas viagens que eu faço aos Estados Unidos, ou que tenho feito, são mesmo os road trips, não é? Tão bom. E são maravilhosas, porque os Estados Unidos nisso é um país fantástico, aquilo nunca mais acaba, não é? A pessoa enfia-se num carro e está sempre no mesmo país e pode estar 48 horas seguidas a conduzir e aquilo não acaba e portanto... E dos gelos do Alasca até ao tórrido do Texas essa viagem para mim foi épica, porque realmente foi exatamente, fui ao Alasca. Fizeste isso? De lá de cima até acabaste? Não foi de carro, infelizmente, isso gostava muito de ter ido. Não, fui primeiro ao Alasca, estive lá, portanto a percorrer o Alasca, que é de facto um sítio absolutamente extraordinário, não é? Diferente de tudo. É muito diferente, aquilo é
um silêncio, é uma coisa, pronto, assim, é mesmo de arrepiar, muito, sim, de paz, do horizonte que nunca mais acaba, e portanto é um sítio lindíssimo. E nessa mesma viagem fiz, ou seja, aquilo foi portanto, por acaso foi o avião, tive uns dias em Seattle, depois fui para o Alasca, e depois do Alasca fui para Las Vegas. Okay. E aquilo foi um bocado impressionante, porque a pessoa sai daquela paz que é o Alasca. E como os jogos e as slot machines no quarto hotel. Exato. Não, no próprio aeroporto, em Las Vegas, é um casino. E, portanto, a pessoa hotéis com 5 mil quartos, que é isto? Não, o bom que eu vou... Mas tem aqueles parques lindos ali à volta, os parques todos. Sim, exatamente. Foi o que acabei por fazer, ou seja, nós alugamos com os amigos, alugamos um carro. É bom para ser uma base para ir explorar à volta. Alugamos um carro e fomos para o Grand Canyon e tal, que também é outra vez um silêncio, claro. Não sei o quê. Apesar de já ser completamente diferente, porque já aquilo tem muito mais gente, não é? Sim, portanto, não é o Alasca. Eles têm os parques muito bem organizados, ou tinham, quando eu fui, muito bem organizados, a nível de passeios, de viagens, de coisas. Em quase todos dos americanos havia um ótimo apoio para o visitante e não sei o quê, com informações todas. Sim. Eles são ótimos. Eles têm os parques. Aliás, o meu sonho é fazer os parques naturais todos dos Estados Unidos. Aí vais aos Yellowstones e aos Joshua. O Yellowstone fui ao Joshua também. Então fala com você. Não, mas quer dizer, sim, mas são imensos. Há imensos. Mas também já te roubaram o passaporte em São Petersburgo e já ficaste retido ali na fronteira entre o Uzbequistão e o Tajiquistão. Isso foi complicado, isso foi assim um bocadinho. Também as coisas te acontecem, como aliás neste teu livro, tu acabas por passar por isso. Tu escreves muito bem e isso é muito importante dizer. Aliás, já tinhas trabalhos desde o DN Jovem já há bastante tempo. E também poesia, uma área que tu gostas. Continuas a escrever de vez em quando. Sim, mas essa paga a veta, não tem que... Não tens nada publicado de poesia? Não, por acaso tenho, já há anos que publicado numa revista, era uma revista literária, já não lembro como é que se chamava, por acaso. Eu agora tenho os meus livros todos encaixados, estou a fazer uma mudança de casa, portanto, então, até quis pegar na coisa, portanto não consegui apanhar, não me lembro mas era uma revista muito engraçada de poesia e tenho algumas coisas publicadas, mas entretanto, sabes que esta escrita de investigação e esta coisa de mais ensaiística, se quiseres, rouba um bocadinho a chama criativa. Sim, de alguma maneira, sim. Porque estás mais focada naquela coisa que é mais mecânica, mais académica, mais... Exatamente, sim, isto é uma coisa muito... Há uma investigação que tem que ser feita, claro. E eu adoro essa parte, eu confesso que essa parte de investigação, adoro estar a ver bibliotecas, etc. Vamos já a seguir saber mais por nós sobre estes livros. Para já, Sónia Serrano, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Sónia Serrano, ela é jurista, crítica literária e investigadora na área da literatura de viagem, que nos traz 2 livros com as histórias de mulheres viajantes, no total 26 mulheres, do século IV até aos nossos dias, que desafiaram as convenções e se aventuraram pelo mundo. É preciso dizer que também na tua parte académica, tu és mestre em estudos literários, culturais e interartes, algo que tiraste na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Do Porto. Uhum. Onde a tua tese já era Mulheres Viajantes no Estado Novo, aliás, que é o segundo volume a seguir logo a estas Mulheres Viajantes que estou a pegar nele já, neste primeiro, da Tinta da China. É de facto extraordinária esta coleção, a Tinta da China também está de parabéns, e eu tenho a edição de bolso, deve ser a que mais se vende agora também, porque é um long seller, este já saiu há 11 anos este livro, depois teve esta reedição que eu tenho já é de 2023, mas de facto é o chamado um long seller, porque as pessoas continuam a ver isto e a encontrar isto nas livrarias e a compram, porque de facto tem histórias, Sónia, maravilhoso, deliciei-me com estas histórias, com estas pessoas, com a coragem destas mulheres, o que elas viveram, e também é um grande sucesso, já agora ficamos a falar disso, no Brasil, porque a Tinta da China Brasil editou um livro igualzinho, mas com mais uma presença. O livro é muito parecido. Vamos lá ver, esta edição que está agora em Portugal das Mulheres Viajantes já está revista e atualizada, portanto já não é aquela de 2014. Portanto, há muitas mulheres que já voltaram. Há outras que já partiram de vez. Há 2 delas que partiram de vez. Quando tu escreveste, as contemporâneas ainda havia todas. Ainda estavam agora 2 só a Alexandra vivas, Lucas, que era a Dervla Murphy e a Jan Morris, entretanto elas morreram. E portanto isto foi atualizado, e não só isso, alguns pequenos pormenores que entretanto... No Brasil também adaptaste um bocadinho a linguagem, não foi? No Brasil, sim, trabalhando lá com a editora brasileira, acabamos, no fundo, por adaptar um bocadinho a linguagem, e acabei também por falar de algumas mulheres brasileiras, enfim,
Não é só esta Tamara Klink? A Tamara Klink tem o mesmo, enfim, um capítulo dedicado a ela e uma pequena biografia sobre ela. Invernou sozinha no Ártico, é extraordinário. O barco ela é uma miúda extraordinária. Uma miúda que realmente ela nem 30 anos tem ainda. Não, tem 28, é a mais jovem do Nasceu dia 25 de Abril, é engraçado também. Sim, e ela é uma pessoa muito... O barco dela chama-se Sardinha. É muito bom. É maravilhoso, não é? Mas ela ficou presa 8 meses com o barco preso, congelado no Oceano do Ártico, e passou ali o inverno sozinha. E ela, isto é Guinness Book, a primeira mulher, primeira americana do Sul. Mas o que é interessante na Tamara, aliás, o que é digamos, uma característica comum a todas estas mulheres, quase todas, nem todas escreveram, mas a grande maioria delas é que escreveram livros sobre as suas viagens. E o que me interessa, sobretudo, não é tanto as mulheres que viajam, também me interessam, obviamente, mas o que me interessa é as mulheres que viajam e que escrevem sobre as suas viagens. Isso para mim é o mais importante. Exatamente. Ou seja, porque a viagem em si, Egéria, claro que sim. Século IV, caramba. E escreveu, e em latim comum, como tu contas, uma viagem que fez uma peregrinação. Na altura era um grande motivo de viagens, ou as cruzadas, ou as peregrinações. E então ela escreveu da sua ida de Espanha até à Terra Santa e escrevendo um relato. É extraordinário. Há 1600 anos. É extraordinário. Para mim deve ser dos primeiros relatos de viagem que existe, como livro de viagem mesmo. Mas como tu disse também, com muita razão, grande parte das obras de literatura mundial são viagens. A Odisseia, os Lusíadas, o Moby Dick, a Epopeia de Gilgamesh, o Dom Quixote. São viagens. Exato, os protagonistas estão a fazer uma viagem, não é? As grandes obras de literatura, referências. Quer dizer qualquer coisa. Sim, agora, isso não quer dizer que seja literatura de viagem, não é? Porque eu acho que a grande diferença é que a literatura de viagem tem a viagem como referente, não é? Exato. Portanto, e aqui não. E fala sobre as paisagens e quem se vê e quem se contacta. Exatamente. Pronto, as experiências nos locais. Exato, e aqui a viagem, digamos, faz parte, é o contexto. Mas o que quer dizer que é isso? É a tal metáfora da vida ser uma viagem, enfim, de todas as Porquê é que a literatura de viagens, mesmo assim, é considerado, Sónia, um género menor? Por várias razões, acho eu. Primeiro porque utiliza recursos que são considerados nós, não é? Como ela usa muito a forma epistolar, a forma diarística, por exemplo. Mas isso é muitas mulheres, não é? É. Porquê? Há umas que até, como tu disse, pedem desculpa. É o chamado tópico da modéstia, que é as mulheres quando... Isto sobretudo, agora já não tem... Agora acho que já não. XIX, até início do século XX. As mulheres escreviam um livro de viagem, não é? Quer dizer, faziam uma viagem, escreviam um livro e faziam um preâmbulo a dizer: eu peço desculpa por ter escrito este livro. Eu sei que não deveria ter feito, mas já que fiz a viagem... Como é que é possível isso? Porque era a época, não é? As pessoas, porque elas eram muito pouco consideradas. Aliás, há algumas até que não... escândalo elas viajarem sozinhas e tal. Sim, algumas até... Por exemplo, a Mary Kingsley, que é uma vitoriana que viaja pela África Ocidental, que ela tem 2 livros maravilhosos, com um sentido de humor muito britânico. Ela não quer que apareça o nome de Mary, ela quer só MC Kingsley. Exato, ela não queria identificar o género. Não queria identificar o género, porque mas o que é que interessa ser homem ou mulher? Porque achava que sendo mulheres as pessoas cobravam menos. Eu acho que, sendo mulher, primeiro pensavam que aquilo era mentira. Portanto, que achavam que não era possível uma mulher ter vivido aquelas experiências. Essa foi a amiga do Rudyard Kipling, ela. É aquela que teve com umas tribos canibais na Guiné Equatorial. Exatamente, e ela fala sobre isso de uma maneira muito Quando acorda no quarto e estava um cheiro estranho. Está um cheiro estranho, tem lá um pé pendurado e uma cabeça e não sei o quê. Um saco cheio de dedos e mãos e pés. Essa parte é muito divertida. Esse excerto do livro dela é muito divertido. Eu faço um pequenino excerto no livro. Sim, extraordinário. Mas é muito divertido e pronto, claro que se hoje em dia isso já seria um bocadinho difícil de acreditar, imagina. Claro que ninguém acreditou quando ela voltou a Londres, acho que ninguém acreditou. Não, claro, ninguém acreditava. Portanto, elas tinham que ser muito. Agora eu pedi desculpa por muitos detalhes. Faz um bocado de impressão isso, porque como isto era, quer dizer, um atraso que isso significa, não é? É tremendo. Agora, eram mulheres normais ou eram mulheres excepcionais e notáveis? Eu acho que eram mulheres normais. Porque eu acho que se nós vamos considerar que estas mulheres eram extraordinárias, quer dizer que de facto eram tão extraordinárias que as outras não o poderiam fazer, não é? Exato. E eu acho que não. Eu acho que o que pode ser extraordinário é que conseguiram as circunstâncias ou criaram essas circunstâncias para conseguir fazer essas viagens. Isso em certas alturas históricas, realmente era preciso alguma força de vontade para conseguir. Sim, e claro. até questões económicas, enfim, uma série de... Ou simplesmente circunstâncias. Por exemplo, esta Mary Kingsley, ela consegue começar a viajar
porque ela nunca chegou a casar, portanto não tinha filhos, não tinha marido, mas teve que estar a cuidar dos pais até eles morrerem. E portanto só quando eles morrem... Houve outras que é já depois de viúvas e com os filhos já criados, é que partiram aos 40, 50 anos, partiram a conhecer o mundo. É muito comum, não se pense que estas mulheres saíam a viajar muito jovenzinhas, como se faz hoje em dia, Exatamente. Ainda bem, não é? Sim. Porque elas tinham que casar, não é? Aquele era o reduto do doméstico, não é? Portanto, tinham que casar, tinham que ter filhos. E só quando os filhos eram crescidos e o marido morria... E criados, exato. E ficavam viúvas, e os pais também, ou seja, quando morria toda a gente, elas ficavam sozinhas, é que elas podiam... Em muitos casos, não é? Não em todos. Sim, outros claro, não. Claro, por exemplo, a Gertrude Bell não precisou nada disso, tinha pais ricos e não sei o quê, portanto conseguiu criar as condições para viajar muito antes disso. Tens aqui 18 neste livro das mulheres viajantes. Não reuniste imensa coisa mais, Sónia? Diz que sim. Sim, imensas. Eu podia fazer 5 volumes de... As coisas, estamos à espera do mais mulheres viajantes. De mulheres viajantes. Pois, ou depois, outras mulheres viajantes. Outras, eu posso fazer porque há imensas. Mas isto é tão giro. Eles contam histórias tão impactantes e são extraordinárias as coisas que lhes aconteciam. E estes tinham que se vestir de homem, e aconteceu muitas, para entrar nos sítios ou para noitar em sítios, ou para entrar em países, zonas proibidas às mulheres, é extraordinário. E tu mesmo dizes, mas depois também fazes questão de dizer, atenção, não é para elas vestirem de homem, que aconteceu muitas vezes, que isso tem uma coisa a ver com preferências sexuais e com nada. É porque era a única maneira de chegar aos sítios, às vezes. Sim, mas curiosamente, às vezes também pelo facto de serem mulheres que conseguiam entrar em milhares de sítios. Por exemplo, no Médio Oriente, exatamente, no Médio Oriente, as mulheres conseguiam entrar nos haréns, coisa que os homens não conseguiam fazer. E, portanto, há aqui... E uma mulher é sempre representa muito menos ameaça do que um homem. Por isso é que muitas delas davam armadas e Marquesa da Lorna, por exemplo. Por exemplo, não é? Mas quer dizer, representa menos. Claro. A sociedade não se sentou ameaçada por uma mulher como por um homem, não é? E, portanto, para elas era muito mais fácil, às vezes, embora em certos sítios não pudessem entrar por ser mulheres, havia noutros em que só podiam entrar porque eram mulheres. Exatamente. Aquela extraordinária, como é que se chama, aquela que levou levava os filmes e passava os filmes. A Freya Stark. A Freya Stark, pronto. Sim, foi aquela que aconteceu um acidente e ficou sem orelha e sem uma fábrica. Exatamente. Pronto, e depois ela andava, e ela só morreu em 1993. Foi ela que mapeou o Irão e andava atrás da seita dos assassinos. Dos assassinos, sim. Olha, aqui aprendi no teu livro que isto não vem da X, como eu pensava, e muita gente pensa, Assassin. Mas vem o Amin Maalouf que explicou isso, não é? Exato, é uma das teorias que existe. Assasin, que é o fiel à Fundação da Fé. Sim, e a Freya Stark é uma figura extraordinária. E ela tem não sei quantos livros. A pessoa vai em qualquer alfarrabista, em Londres, em Nova Iorque, há não sei quantos mil livros da Freya Stark. Ela foi uma escritora extraordinária. Morreu aos 100 anos. Exato. Há coisas que é de página 201 vem do livro. Os judeus são intratáveis. É impossível viver com os judeus, não os quero matar de vez em quando alguns. Exato, ela tinha assim algumas ideias. Não, mas há imensas, e tu falas aqui, é tal história. Há um contexto, e as pessoas têm que perceber que há este contexto. Agora, e outra coisa extraordinária também, e também precisa de contexto, às vezes fingia-se de estúpida, de imbecil. Sim. Era uma boa arma para... Os homens achavam isso natural e, portanto, conseguia fazer tudo o que queria. Porque lá está, é aquela coisa, eles achavam natural que uma mulher fosse estúpida. E, portanto, e que não... Ela fazia não levantam ondas e tal. E ela fazia ela era uma mulher inteligentíssima, como é óbvio, não é? Portanto, ela tinha uma capacidade. Bastava filmes, até nos haréns, ela entrava nos haréns e conseguia passar filmes para as pessoas verem. Sim, da propaganda britânica. Foi utilizada. Muito bom. Usavam todos os meios, camelo, canoas, bicicletas, cavalos, burros e até zebras. Tu contas isso também, é extraordinário. Havia muitos perigos por serem mulheres. Estes surtos também, não é? O perigo da violação, dos ataques, epidemias, tudo também lhes aconteceu. E mais alguma coisa. E elas falam disso. Sim, muitas morreram na viagem. Exatamente. Por epidemias. Uma das melhores morreu uma enxurrada no deserto. É das melhores. Essa é a Isabelle Eberhardt. Sim. Isabelle Eberhardt, sim. Sim, ela no deserto nunca chove. Essas são as viagens interiores que eu chamo, que é ela e a Marie Chazenbach. Sim, incrível. Há aqui casos e casos que nunca mais acaba. E depois eu lembrei também, sabes o que é que me lembrei também? Daquela da Isabel Pereira, a dona Isabel Pereira, que ia nas caravelas Vasco da Gama e tinha um negócio de pimenta, era das mulheres que ia das naus quando eram proibidas de ir, em princípio. Exatamente. Também se vestia de homem, também não sei o quê, mas porque tinha este negócio e estas mulheres eram lutadoras, também cá havia. Eu desconfio que há muitas mais mulheres nas nossas, no nosso relato histórico, nas nossas epopeias, em tudo, na nossa história. Existe
muitas mais mulheres do que nós sabemos, não é? Só que não temos, ou seja, para nós conseguirmos documentar isso, é preciso, enfim, haver uma investigação, é preciso haver uma fonte, e portanto não se pode dizer, havia. Pronto, é preciso, de facto, haver, não sou historiadora, mas naturalmente reconheço que é preciso aqui haver uma investigação para perceber até que ponto é que isso acontecia e qual era a dimensão em que acontecia, não é? Mas, a outra tua conterrânea, esta Catalina de Erauso, também foi lá no século XVII, esta que abandonou o convento, mas casou-se de homem, adotou o nome de Francisco Loyola, extraordinário, ainda bem que não foi Inácio, senão era confundida. Foi soldado espanhol no Chile e no Peru, matou gente, matou caciques, atropelou gente a cavalo, jogava, matava homens ao jogo, achavam que ele era um homem, matou o próprio irmão sem ele saber, não foi? Sem ele reconhecer. Sem se reconhecerem um ao outro, porque eles foram separados, enfim, porque ela cresceu num convento, não é? E depois ela fugiu do convento em Espanha, portanto ela não viu o irmão há não sei quantos mil anos, não é? E então eles voltam-se a reencontrar nas Américas, não é? No Chile. E entretanto há ali ela estava sempre enfiada em rixas, não é? Portanto, sim, é extraordinário. E há uma noite para fugir. Depois metia-se com mulheres e não sei o quê, depois tinham lá os amantes, enfim. E queria um casal, ela tantas dizia, não gosto desse, esse é pretíssimo e feio como o diabo. Sim. Pensava que ele era um homem, queria um casal com uma preta. Sim, porque ela tinha uma identidade masculina, não é? Portanto, hoje em dia... seria uma Maria Rapaz, digamos assim. Pronto, não sei se poderia ser uma transexual, não creio. Ou seja, ela tinha uma identidade. Socialmente tinha uma identidade. Nasceu o rapaz e depois mudou de sexo. Tinha uma identidade mesmo masculina, mas ela sempre foi uma mulher. Ou seja, era lutadora, era um soldado? Sim. Só que ela depois, entretanto, quando descobre, ela depois de muitas aventuras lá se revela como mulher, não é? Portanto, ela assume outra vez a identidade feminina, embora depois continue sempre a vestir-se como homem. Portanto, isto, obviamente, que teria que se perceber exatamente qual era assim, o seu papel em termos de vida privada. Sim, claro. Não sabe muito Lady Mary Wortley Montagu, esta que passou das primeiras a entrar em Harém, na Bulgária e nas Termas, conheceu o vírus da varíola, conheceu a inoculação e até fez do próprio filho. E depois levou para a Inglaterra, para a família real. Nesta altura? Estás a falar nos finais. Sim, ela aprendeu isso na Turquia. Ela aprendeu isso na Turquia, exatamente. E depois levou isso para a Inglaterra. Claro que não era ainda propriamente a vacina, não era? Mas digamos que era um precursor da vacina. E ela tem uma vida, muito interessante, porque de facto é das primeiras mulheres a entrar no harém, ou por outra, das primeiras mulheres ocidentais a entrar no harém e a dar testemunho disso. Portanto, ela tem aquelas cartas que escreve à irmã e pronto, aquilo tem, e fala dos haréns e fala curiosamente de uma maneira que não tem a ver com aquela visão exótica que os homens tinham dos haréns, não é? Quer dizer, ela tem uma descrição muito mais terra a terra, muito mais objetiva. É engraçado esse ponto. As mulheres a escrever sobre viagens e os homens são um bocadinho, veem coisas diferentes. As mulheres falam muito das mulheres que encontram. Sim. Os homens, se calhar, é mais, não sei se a paisagem, se esquece, outras coisas. Do ponto de vista histórico, quer dizer, os homens agiam muito como agentes do Império mesmo, não é? Não que as mulheres não fizessem, aliás, vimos, por exemplo, a Freya Starr com a Gertrude Bell, que também fazem parte de um contexto de colonialista e, portanto, e assumem-se como funcionárias desse Estado colonial, e, portanto, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas em relação aos homens, de facto, havia quase uma obrigatoriedade de eles terem um papel por exemplo, a nível científico, de recolher espécimes, de fazer uma observação que às mulheres não era pedida. Portanto, um homem que viajava, que sempre era pedido ali uma série havia um papel mais profissional que era pedido aos homens, enquanto que às mulheres não era pedido isso. E, portanto, era um bocado acompanhantes e não havia essa necessidade. Essa missão, digamos, científica. Eu acho que, e naturalmente, que elas, como mulheres, reparam muito mais, olham mais para as mulheres do que um homem a viajar. Claro. Isso eu acho que é uma coisa natural. Muito bem. Temos aqui, passar aqui em vista, há umas que de facto são incontornáveis. Esta Jeanne Barré, por exemplo, que descobriu a Bougainville, e ele é que descobriu, mas teve que chamar um nome, também é disfarçada de homem, era assistente do Philbert Commerson, mas o dono do explorador, o mentor da expedição era o Louis-Antoine Bougainville, então ela chamou aquela flor linda que encontrou no Brasil, Bougainville. Sim, e foi ela que descobriu. Já existia a flor, não é? Mas quer dizer, claro, o nome, descobriu mas e trouxe. foi ela, exatamente.